O novo coronavírus trouxe pânico para a população e nos aprisionou dentro de nossas casas. Ficamos impossibilitados de ter um contato físico como tínhamos antes. Com o passar do tempo, mudamos a nossa forma de nos comunicar e de nos interagir. Tudo pela internet, pelo celular, pelo computador ou tablet. Pouco eram os contatos físicos pessoais. Também, isso, com o passar do tempo, começou a dar uma sensação de um avanço no tempo, com tudo passando mais rápido do que o comum. E essa sensação estamos carregando ainda nos nossos dias. O tempo parece que está passando muito mais rápido do que o comum. Com a normalidade das atividades, tudo volta como antes. O trânsito e o estresse. Precisamos também fazer uma pausa. Pausa para salmodiar. Eu estava conversando com o pastor. Eu falei para ele, eu vou deixar Deus realmente mostrar. E hoje eu quero falar sobre 2 versículos, mas eu vou dizer hoje sobre a minha vida. A minha versão aqui ela é atualizada, é na linguagem de hoje, mas na atualizada, o Salmo 37:4, a do pastor não sei se é atualizada, ele está: agrada a ti do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. E o 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. 34. O 37:4 e o 5. 37:4. Isso. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Amém. E na minha versão tá: que a sua felicidade esteja no Senhor. E ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida na mão do Senhor. Confia nele e ele o ajudará. Então eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito grande, né, na minha vida há 4 anos atrás na Santa Casa. Quando eu cheguei na Santa Casa, eu achei assim que realmente eu tinha uma coisa tão simples, que não era o câncer. Assim que eu cheguei, eu fiquei na Santa Casa. E ali, esses 2 versículos, 1 mês e pouco que eu fiquei ali, era todo dia na minha mente esses 2 versículos. Então eles marcaram muito a minha vida. E uma das coisas mais, assim, a minha experiência com Deus, hoje eu quero falar com vocês. Quando você está internada, entra médico, sai médico, né? Você não sabe quem é evangélico, quem é o católico, você não tem noção. Você só tem os médicos ali com você. E nesse tempo todo que eu fiquei na Santa Casa, primeiramente eu fiz a cirurgia do filtro do pulmão, que eu tinha que colocar o filtro de veia cava, antes de eu ser operada do câncer do ovário. E o médico conversando com a Sabrina, com a minha família, tudo. Mas eu tinha uma paz dentro de mim, que as pessoas achavam que eu não entendia o que era um câncer maligno, no estado que eu estava, né, com a barriga enorme. Mas a minha mente ali, a minha mente não entrava que eu estava em um estado muito grave, que nem eu estava. Eu sabia que eu não respirava, eu não conseguia respirar. E aonde eu ia na Santa Casa, eu ia com o oxigênio do lado, né? Carregava para cima e para baixo aquilo. E os médicos pedindo para mim caminhar no corredor, e vinha esses 2 versículos. Ainda mais entregue o teu caminho ao Senhor.
Eu tinha uma paz que muitas vezes, até hoje ainda, parece que estou naquele dia, a minha paz é a mesma. Eu continuei com esse versículo. E quando o médico chegou falando para mim que eu ia colocar o filtro de veia cava no pulmão, na minha hora eu falei assim, na minha mente eu falei, nossa, então acho que cantar eu não vou conseguir mais. Eu falei, será que eu vou conseguir continuar cantando, louvando a Deus? A minha preocupação não era a cirurgia, era se eu ia conseguir cantar. É tão gostoso louvar a Deus, estar na presença de Deus, que a minha mente ali era a minha preocupação. Então quando eu cheguei, eu vou resumir tudo, quando eu fui para a primeira cirurgia do filtro de veia cava, quando eu voltei, a médica falou para a Sabrina assim, olha, sua mãe não pode falar nada, pelo menos durante essas 12 horas sua mãe não pode falar. E a água era só aquela água de algodão, eu sentia muito a sede. E eu tinha uma dor, porque eu colocado o filtro de veia cava pelo pescoço, pela veia artéria que a gente tem, então eu fiquei meio levantada. E de manhã a Sabrina falou, mãe, você não pode falar. Eu falei assim, não posso falar? Eu fiquei com ela bem baixinha, ela falou, não, você tem que ficar quietinha. Aí eu falei assim, mas não foi eu que entrei dentro desse filtro. Esse filtro de veia cava, ele entrou dentro de mim. Então eu pensei comigo, ele vai ter que me obedecer. Não é eu que tenho que obedecer um filtro de veia cava. E as pessoas sabiam assim que olhavam em mim, as pessoas no quarto. Quando a gente tem Deus, a gente mostra a diferença. E eu falei para a Sabrina, será que eu não vou cantar mais? A Sabrina, mãe, você não pode nem falar. Eu falei, não. Eu não consigo ficar calada. Eu não conseguia ficar calada. E a Sabrina, mãe, eu falei, não. Aí eu ficava com aquelas notas musicais, né? Dó, lá, eu só tô fazendo em voz bem baixinha. Eu falei, não, eu não vou obedecer esse filtro no pulmão. E a Sabrina, mãe, a senhora não entendeu. É 12 horas. Eu falei, não vou ficar calada não, vou falar. E nisso eu peguei esses 2 versículos, eu ficava. Aí tinha outra visita que a Sabrina entrava, né? Eu ficava, entrega o teu caminho ao Senhor, feliz, mas ele fará. Não posso falar, mas o versículo eu posso falar. Pensei comigo, eu vou falar o versículo, fiquei. Eu ia tomar banho, levava isso na minha mente. Eu voltava e a Silene, né? A minha amiga que cuidou muito de mim lá na Santa Casa, ela levava eu para tomar banho com a cadeira de roda, ela trazia de volta. Ela fica quietinha, eu falei, não dá. Eu ficava recitando, quando o pastor falou de salmos, que a gente podia falar os salmos que estavam dentro da gente, o 37, 4 e 5 foi o que mais mexeu comigo. E nisso, depois a Sabrina, à noite ela voltou a me ver e falou, mãe, você ficou quietinha? Eu falei, fiquei, só falei o versículo. Ela falou assim, mãe? Eu falei, só o versículo. Aí a moça falou assim, sua mãe ficou falando, né? Esse versículo, cantando baixinho. Eu falei, fiquei cantando baixinho, porque eu queria saber que esse filtro do meu pulmão, ele não podia me calar, que eu queria louvar a Deus. E nisso, lá na Santa Casa, tem um padre que ele ia todo dia de manhã, ele passava lá de manhã. E eu sentia falta, porque nessa época eu já fazia parte da capelania hospitalar do Hospital Penteado. Então, quando eu soube do câncer, eu não pude mais estar na capelania, porque eu amava cantar no hospital. Aí eu não pude mais estar com o pessoal nem do Penteado e nem lá do João Paulo. E eu vi que a Santa Casa não tem capelania evangélica, mas tinha esse padre. E foi maravilhoso, porque ele conversava com a gente, ele sabia quem era batista, quem era pentecostal, quem era ele conversava com a gente. E quando ele chegou, ele falou assim, você está bem? Eu falei, eu estou bem, eu estava com esse versículo. E ele tinha uns livrinhos, né? Eu lendo, ele ia lá ler, sempre eu falava amém. E depois que ele descobriu que eu era evangélica,
Ele falou assim: você prestou atenção em tudo que eu leio, né? Ele passava jogando aquela a água, né, dele. E eu sabia que a gente tem que aprender a respeitar qualquer posição de uma pessoa que está ali querendo o teu bem, orando por você, rezando por você. E nisso, depois ele ficou um tempo sem estar ali. Depois que eu fiz a cirurgia do pulmão, depois de 24 horas eu já fui para a cirurgia para tirar o câncer maligno do ovário. Tinha que ser assim, uma atrás da outra. Eu falei: lá vai eu ficar entregue, estou com a minha Senhora, mas Ele fará. Eu entreguei meu caminho para Deus, mas não adiantava eu só entregar, eu tinha que confiar. Porque se eu não confiasse em Deus, se a gente não confia em Deus, não entregue nada na mão de Deus. Porque você tem que confiar em Deus. E Deus pede isso da gente. Você vai me entregar, então você vai confiar em mim. Deus, Ele cobra isso da gente que é cristão. Então eu entreguei na mão de Deus, mas Deus também, Ele sabia que Ele ia estar olhando a minha atitude como cristã também. E depois que eu fiz a cirurgia do ovário, que eu fiquei muito ruim, no hospital, que chamaram a minha família, porque eu estava muito ruim. Fiquei no isolamento, né? E a Sabrina ali, minha família ali, eu só olhando, e eu com esse versículo na cabeça. Mas mesmo assim eu tinha calma, eu tinha paz. E no dia de manhã, chegou uma mulher para mim, ela foi fazer uma oração para mim de manhã, porque ela sabia que era meu último dia. Ela tinha certeza que era meu último dia. E ela chegou na cama, né, de manhã. Era 6 horas da manhã, essa mulher foi orar por mim. E ela falou assim: Deus, até hoje eu lembro a oração dela. Que ela falou: Deus, é o último dia da tua serva. Ela não está entendendo, mas todo mundo está vendo que ela não passa de hoje. E eu olhei assim, né? Deu uma olhada, eu falei: isso aí não gostei da oração. Aí quando comecei com a Sabrina, eu falei: Sabrina, não gostei da oração. Ela: mãe, você tem que ficar deitada. Eu falei: mas não está certo. Eu falei: por que será que essa senhora que estava no outro quarto vem até a mim orar, que era meu último dia? Eu falei: isso não está certo. Porque não era o que Deus tinha colocado no meu coração. Eu falei assim: será que Deus está esperando eu ir até essa senhora? E eu fiquei um mês lá, então você conhece todo mundo, né? Você fica no hospital, você acaba pegando amizade com todo mundo. E nisso que ela orou, quando eu acordei, ela falou assim: filha, descansa, fica sossegada, porque eu estava com a boca cheia de ferida. A minha cirurgia do ovário, eu levei ao todo uns 40 pontos. Então, daqui assim, para baixo, assim, até a barriga, eu sou cortada por inteiro. Eu com aqueles pontos doendo na barriga, e eu falei assim, a médica falou: depois você vai levantando devagarinho, vai andando, para você ir melhorando. Eu falei para a Sabrina: eu vou, mas eu vou nesse parto dessa senhora. Porque ela falou para mim que ela sentiu mesmo que eu não ia aguentar. Ela orou por mim, olhou para a Sabrina e falou: Deus, receba a sua serva. E eu, meio teimosa de pessoa, falei assim: não, tá alguma coisa errada. A Sabrina falou: mãe, onde a senhora vai? Eu falei: me pega a cadeira de roda, porque eu vou lá. E no outro dia a Sabrina falou: só vai fazer o que? Eu falei: a médica mandou andar, eu vou andar um pouquinho de cadeira de roda também. Eu cheguei no quarto dessa senhora que foi orar por mim. Eu mesmo ruim, na cadeira de roda, eu falei: tudo bem? Eu falei: a senhora está bem? Ela olhou para mim e ela ficou assim, sem saída, porque ela falou para mim que era meu último dia, né?
Mesmo uma pessoa vindo falar para mim que era o último dia, que ela viu que eu estava muito ruim, ela queria que eu morresse ali com Deus. Ela não fez por maldade. Ela veio orar por mim dizendo, olha, se ela não tem Deus, eu vou lá orar para ela, para quê, né? E ela, quando ela veio, depois que eu cheguei no quarto, eu falei para ela assim, a senhora lembra de mim? Ela falou assim, eu lembro. Ela falou, você foi operada? Eu falei, eu fui, faz 2 dias que eu levantei, terminei a cirurgia do ovário, poderia estar andando. Eu falei para ela, a senhora lembra a sua oração? Ela falou, eu lembro. Então, quando a senhora orou por mim, eu fiquei agradecida pela sua oração, porque qualquer pessoa que ora pela gente, a gente tem que agradecer. Mas eu vim dizer para a senhora que Deus leva a gente quando Ele quer. Ou a vida da gente está traçada. Deus já sabe de que eu vou. Se eu não vou com câncer, eu vou por outra coisa. Mas eu falei para ela, quando a senhora estava orando por mim, eu estava falando um versículo. Ela falou assim para mim, assim, eu até achei que você estava dormindo. Eu falei, não, estava ouvindo a oração da senhora. Que a senhora falou assim, Deus, receba a sua serva. Né? E eu falei, não, Deus não vai me receber agora. Eu pensei comigo assim, sem, né? Falei, não, Deus não vai receber agora não. Falei, não, eu vejo que Deus tem um propósito para minha vida, eu não sei qual que era. Mas eu sentia que não era o meu fim ali na Santa Casa. Eu falei, Deus, tem alguma coisa, entrega o teu caminho ao Senhor. E o mais Ele fará. Eu falei, esse fará, eu falei, Deus tem algo para minha vida. Aí eu falei para ela assim, olha, eu sou evangélica, eu falei para ela, né, como a senhora também é. E só que naquele momento a Sabrina falou, mãe, eu não sei se a senhora estava meio assim com a oração que a senhora recebeu, ou a senhora não estava assim, tensa também, que eu falei para ela assim, até a gente confiando em Deus, a gente tem que saber orar. A senhora procurou uma pessoa que tem Deus, mas se fosse uma pessoa fraca, tinha ficado desesperado, tinha chamado a família, que não, a mulher, sim, é uma coisa assim, tensa. Eu falei para ela, graças a Deus a senhora escolheu eu, porque na hora que a senhora estava orando por mim, a senhora me viu muito ruim, eu respeitando a oração da senhora, eu pedi para Deus também que eu tivesse misericórdia da sua vida também. E nisso ela ficou meio sem graça, porque ela chamou a Sabrina do lado, depois dizendo para a Sabrina saber como a Sabrina podia me despedir de mim. Aí eu falei, meu Deus, eu estou aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia, mas Ele fará. Eu falei, tem alguma coisa errada. E essa senhora ficou comigo lá o tempo certinho que eu fiquei internada. Ela ficou comigo, ela com outro problema, não era câncer. E eu percebi que essa senhora ia em todas as camas e fazia a mesma oração. Aí eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu falei, não. Eu falei, Sabrina, por isso que eu não posso calar. Eu falei, tem alguma coisa errada. Ela foi de manhã na outra cama, ela fez a mesma oração. Senhor, receba essa pessoa. Só que aí, quando eu procurei para ela, eu falei para ela assim, a senhora ora para Deus te receber também? Eu falei, ela falou, não, eu não oro para Deus me receber. Eu falei, olha, nós não somos mais do que ninguém, nós somos seres humanos de acertos e erros, e acertos, assim é a nossa vida. Mas eu vou orar pela senhora, para que Deus abra o seu coração e que a senhora possa entregar sua vida a Deus, que o mais Deus fará. Só que nisso tudo,
depois que eu fiquei lá ainda, que eu tive os meus problemas tudo, essa senhora, ela tinha que ter vindo realmente na minha cama, ela tinha que orar desse jeito, para alguém entender a oração dessa mulher. Deus me colocou para mim ouvir, eu falei, essa oração não está certa. Eu falei, não, essa oração, eu falei para ela, tem algo que a senhora precisa dobrar o joelho da senhora e orar. Só precisa orar e perguntar para Deus por que muitas vezes é a atitude da gente, por que a gente age desse jeito. E nisso eu falei para ela que eu gostava muito do Salmo 37, o 4, 5. Eu falei para ela, entrega a tua vida a Jesus, e o mais ele vai ele vai fazer pela senhora. E nisso ela falou assim para mim, é que você, desculpe, eu tinha certeza que você ia morrer, que você ia embora. Eu falei, então, né, minha boca inchada, do jeito que eu estava ruim, não estava andando, era o filtro do pulmão, aqui tinha, né, o pescoço estava com corativo, eu estava muito ruim. Mas Deus me colocou de pé, porque eu tinha que falar com a senhora. Aí nisso ela falou assim para mim, assim, que ela só sabia fazer aquela oração. Aí ela falou assim, eu não me acho em outra oração. Aí eu adicionei ela no WhatsApp, né? Porque eu queria entender mais. E ela falou assim para mim assim, eu tô lendo o salmo que você me deu todo dia. E o tempo certinho que eu fiquei na oncologia, no corredor, essa senhora também ficou. Só que eu falei para ela, eu vou entregar a vida da senhora para que Deus restaura a mente da senhora, para que Deus purifique a senhora. Era uma pessoa criada na igreja, né? Uma pessoa que ia para a igreja, mas ela não confiava em Deus. Todo mundo que ela via doente, ela achava que era o último dia. E cada leito que ela foi andando, que ela foi orando, eu ouvia, eu falei, agora eu estou entendendo muitas vezes porque a gente vem parar até dentro do hospital. E Deus me colocou muito próximo, né, dela, para me conversar com ela, falando para ela o que eu senti naquele momento que ela fez aquela oração para mim. Porque eu tinha uma fé tão grande que a minha luta com o câncer, eu ia vencer aquele momento. O amanhã, eu realmente não sei do amanhã. Mas eu falei para ela, eu tenho uma fé tão grande, a fé que a senhora não conseguiu ver em mim, Deus viu. Deus sabe, a minha fé, a vontade que eu tenho de ir embora para casa. E nisso eu não tinha nem feito a químio ainda, porque eu só tinha feito a cirurgia. Eu ia começar a químio, ali começou a minha luta. E eu peguei amizade com ela, tudo, depois as filhas dela também. E ela não era o câncer, mas ela não aguentou. Eu fiquei sabendo que ela faleceu. Então, o que eu entendi da gente é o confiar em Deus é em qualquer lugar. O confiar em Deus, entregar o caminho para Deus, seja hospital, você pode estar no portão, alguém fazer algo que você, poxa, por que essa pessoa fez isso, né? Mas a gente procurar saber o porquê. Tinha atrás de toda a palavra daquela mulher, tinha alguma coisa que eu não sabia, né? Ela sabia que ela não tinha cura. Como ela sabia que ela não tinha cura, a filha dela falou para mim, ela orava para que Deus levasse as pessoas. Aquilo é uma fuga, seria até a oração dela.
Mas eu falei, por que essa mulher veio orar por mim desse jeito, falando que eu vou morrer, eu querendo viver? Né? Na hora assim eu falei, mas Deus, não é que eu estou pedindo para Deus me levar. Deus vai me levar, se fosse da vontade de Deus, Deus vai me levar uma hora que Ele quiser. Só que ali eu entendi, pastor, que entregar a nossa vida a Deus é até no leito de uma cama. Eu estava ali no hospital tentando entender as pessoas, até que eu contei esse caso para esse padre que estava ali. Eu contando para ele, conversando com ele, ele falou assim, você é evangélica? Eu falei, eu sou. Ele falou assim, você soube deixar o Deus, né, que você serve, agir de uma forma que muitas vezes as pessoas não têm porque eu tenho uma filha para criar, a pessoa, né? Eu falei, não, Deus, ele me levou até o leito daquela senhora, mas não foi para discutir doutrina com ela, discutir se ela estava certa ou errada. Não, eu pedi a Deus, entrego o meu caminho nas suas mãos, para que o Senhor possa também, em todas as minhas atitudes, Deus esteja presente. E nisso eu só fiquei sabendo que ela veio a falecer depois que eu estava fazendo a química, eu não encontrei mais ela ali na Santa Casa, só encontrei a filha dela. E a filha dela falou, a minha mãe, ela gostou muito de te conhecer. E o pouco de vida dela, ela falava, eu tenho que entregar a minha vida a Deus, entregar o meu caminho a Deus, confiar que Deus, o mais Ele fará. O nosso ano aí está indo embora. Nós tivemos nesse ano alegria, tristeza, nós sorrimos, nós choramos, tivemos perda de amigos, de pessoas, de pastores. Quantas igrejas já perdeu pastores? E nós estamos aqui, entregando o nosso caminho a Deus aqui. A gente não entende o propósito de Deus para a vida da gente. Só que eu entendi o que Deus me levou lá na Santa Casa. Eu passei tudo que eu tinha que passar. Essa senhora se foi. Mas será que não era eu que tinha que falar com ela, que aquela oração dela não estava fazendo bem para as pessoas? Porque a gente é falho. Muitas vezes, eu falei, tem algo errado, meu Deus. Eu falei, não é normal dizer para pessoas, hoje é o teu último dia. Não, isso não é normal. Mas será que a gente de alguma forma, a gente não fala algo para uma pessoa, a gente também erra? Não precisa nem ser igual a oração daquela senhora. Será que a gente não fala algo assim, a pessoa fala, nossa, mas a Branquinha devia ter falado assim comigo? E eu estou entregando o meu caminho todo dia a Deus? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Se a gente não fizer o certo, a gente não vai agradar a Deus. Se a gente não agrada a Deus, como Deus vai estar nos abençoando? Deus não vai nos abençoar também. A gente aprende a ter respeito pelo outro. A gente aprende a viver no caminho de Deus todos os dias. Não é só de sábado, não é só de domingo, não é só aqui. Todos os dias Deus cobra a gente. Todo dia Deus pede algo da gente. Então, irmãos, serviu como experiência para a minha vida não ter julgado aquela senhora, mesmo a oração dela ter afetado de alguma forma a minha vida naquele momento, e da minha filha também. Mas Deus falava comigo, entrega o teu caminho. Eu entreguei o meu caminho, a gente entrega todo dia, cada um de nós temos problemas, nós temos dificuldade.
A vida da gente é de uma, assim, é todo dia, né? Que nem eu fui no médico agora, quando o médico falou assim, você tá com 4 nódulos no pulmão, eu falei, ai, 4 nódulos no pulmão, né? Levei um baque na hora, fiz, já tomo, não sei o que deu ainda, porque é só em janeiro. Aí eu fiquei pensando, cadê o meu versículo? Eu voltei lá, cadê o versículo? Eu tenho que entregar o meu caminho a Deus todo dia. Aí eu sentando com a Sabrina essa semana, eu falei para ela, vai adiantar eu ficar triste? Eu não sei o que vai dar esse resultado dessa toma em janeiro ainda. Eu falei para ela, incrível que é o 1º de dezembro meu, que eu passo sem ir ao médico. Primeiro, de 4 anos. Porque todos os dezembro meu tem consulta. E dessa vez Deus não me deu as consultas. Aí eu falei assim, Deus tem um propósito. Eu não sei qual que é, mas Deus tem um propósito com isso. Primeira vez a Sabrina mesmo falou, mãe, a senhora não tem consulta esse mês. Falei, Deus tem um propósito, tem bazar, temos que cantar na Viliório. Eu falei, comecei a pôr no dedo, eu falei, ai pronto, já entendi. Deus tem um propósito nas nossas vidas, se a gente confiar em Deus, mas que a gente também aprenda a respeitar o próximo. Porque muitas vezes a gente não sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa. A gente não sabe o que se passa na cabeça do ser humano. A gente não sabe a vida. A pessoa pode ser cristão aí de 90 anos. E com 91, ele falar assim, nossa, eu fiz 90 tudo errado. Mas estou me corrigindo. E essa senhora eu aprendi com ela lá. Aprendi a ouvir o porquê aquilo. Sem dar o nome da igreja que ela me falou, eu falei, não, tem alguma coisa errada, mas eu vou pedir para Deus, eu vou entregar o meu caminho para Deus, para me aprender a lidar com essa senhora. Eu fui ali com ela 30 dias vivendo com essa senhora, né? Sabia que dela não era o câncer, e no fim ela foi e Deus me deixou. A gente tem que viver hoje. Agrada a ti do Senhor, Ele satisfará o desejo do meu coração, do teu coração. Mas para agradar a Deus, a gente tem que andar nos caminhos de Deus. Então, um versículo com o outro. E a gente tem que andar nos caminhos de Deus, não é só aqui. Eu tenho que andar no caminho de Deus lá fora também. Porque aqui nós estamos aqui clamando a Deus, eu tenho que clamar lá fora também. Então, irmãos, eu aprendi a descansar em Deus. Eu não quero saber o que vai dar em janeiro. Janeiro não veio. Quando a médica levantou agora meus exames e falou assim, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Aí eu falei assim, mas eu tô. A Sabrina olhou para mim assim, né? Falei, eu tô. É meu pulmão, é meu arco costal, é minhas costas, né? Eu falei assim, eu tô porque, apesar de tudo que eu tenho, Deus está me deixando de pé. Deus está me dando uma vitória. Deus está me conduzindo na casa dele. E é assim que eu vou viver, com fé. Sem saber o ano que vem o que vai dar, se os nódulos é benigno, é maligno, eu vou viver hoje, né? Eu brinco muito com a Sabrina que eu pareço uma árvore de Natal. Tanto nódulo no corpo. A Sabrina, mãe, a senhora é de outro mundo. A senhora leva tudo. Eu falei, sabe? Eu aprendi a ter fé. Eu aprendi a entregar o meu caminho na mão de Deus. Senão, é melhor eu ficar em casa. Eu preciso vir na casa de... Se você não confia em Deus, você vem na casa dele... Não, você tem que vir na casa dele ainda aprender a palavra, ouvir vocês, o irmão cantando, um tocando. É assim a nossa vida. E que esse ano, acho que cada um de nós tivemos alguma experiência de vida. Muitos pegaram Covid e eu falei para a Sabrina, eu tenho muito que agradecer.
Eu tenho um filtro do pulmão e eu não peguei Covid, né? E qual o propósito de Deus para isso? Deus sabe por quê. Então eu deixo aqui uma mensagem assim: escute o outro, veja se é através de uma oração, se é uma fala, não está precisando de ajuda. A gente olhar a gente é fácil, todos nós temos dificuldade, todos nós. Em casa eu tenho 2 irmãos, os 2 são doentes. Ainda eu fico assim, lá é um cuidando do outro. Um cai, outro levanta, um vai caindo, outro levanta. Mas eu creio em Deus. Eu entrego o meu caminho na mão de Deus. Não somos perfeitos, nós não vamos ser perfeitos nunca. Nós somos falhos. Mas andar na graça de Deus e ter fé é o que mais Deus me deu na vida. E cada dia Deus está me dando. E assim a gente vai vivendo. Eu falei para Sabrina, comentando com a minha filha, eu falei assim, presta atenção. A médica falou que eu estou com nódulo no pulmão, né? Da outra vez tinha dado benigno. Agora ela pediu o exame que ela ficou em dúvida. Mas o meu CA, eu falei para ela, tá bom. Eu falei, você viu como Deus está agindo? Eu podia estar com o meu células cancerígenas bem alta. Eu falei, mas olha como está. Eu falei para ela, então, eu vou ter fé de novo. A gente vai clamar a Deus. Mas a minha vida não está na mão de ninguém. A minha vida está na mão de Deus. A alimentação da minha casa está na mão de Deus. O seu vestir está na mão de Deus. Tudo está na mão de Deus. Tudo que a gente vai fazer não tem outra mão. E é a melhor mão que tem. E é assim que a gente vai vivendo. Um dia de cada vez, na presença de Deus. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. E confia nele. Eu aprendi a confiar com tudo que eu estou vivendo desses 4 anos para cá. Eu falo para a Sabrina, apesar de ser de berço, né? A minha vida cristã, de 4 anos para cá, Deus fez assim, ó. Parece que eu me converti há 4 anos. Porque Deus, mesmo com a luta com o câncer, Deus permite tudo. Né? Não cai um fio de cabelo da gente sem a permissão de Deus. Né? Eu fiquei sem cabelo totalmente, porque Deus permitiu. E é isso que eu quero falar para vocês. Confia mais em Deus. Tem dívida para pagar? Confia em Deus. Em tudo que a gente for fazer, a gente tem que confiar em Deus. Né? E se nós confiar em Deus, nós somos cristãos, de palavra e ação também. Porque Deus, Ele está nos abençoando. Aí tá vindo, né? A gente vê, poxa vida, variantes, isso aqui, voltando tudo de novo, Covid. Gente, vamos confiar em Deus. Vamos clamar a Deus. Nós clamamos a Deus. E Deus está ouvindo cada oração da gente. Fácil, a vida não é para ninguém. Mas quando a gente confia, e quando a gente começa também a analisar, ouvir o outro, a vida do outro, você vai dizer assim, eu com a minha vida, a luta com o câncer do irmão que não está com o câncer está pior que a minha. Mas, porque esse irmão não está tendo saída para algo. É assim que eu vejo a vida hoje em dia. Eu não olho a mim. Talvez lá no passado eu olhava só eu. Hoje em dia não, irmãos. Hoje em dia eu paro, eu escuto, aí eu oro e vou chegar na pessoa para conversar. Hoje em dia eu aprendi a lidar muito mais até com a minha própria família. Eu aprendi a lidar com as situações da minha família para mim poder também ajudar os de fora, que começa pela casa da gente. E que Deus nos abençoe. Que a gente tenha um final de ano aí chegando, né? Que nós possamos também chegar em janeiro, aniversário da igreja, que nós possamos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe, viu?